Você já ouviu falar sobre os temperamentos, certo? Colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático. Parece tão simples, tão direto, quase como uma fórmula mágica que explica, né, como as pessoas se comportam. Mas e se eu te dissesse que tudo isso não passa de uma fraude? E calma, calma, calma. Os temperamentos existem sim e eles podem explicar de uma forma bem tranquila e bem direta a maneira como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age, como a gente enxerga o mundo. O problema é o que as pessoas têm feito com os temperamentos. Hoje eu vejo muita gente que fala sobre os temperamentos e coloca todo um rótulo, né? Toda uma checklist de características para te definir e te colocar dentro de uma caixinha. Como se todos os melancólicos e melancólicas fossem só tristes. Como se todos os coléricos e coléricas fossem explosivos o tempo todo. E aí, por aí vai, né? O problema nisso tudo, e que eu vejo, é que esses conteúdos, eles não explicam as características como elas realmente significam. Falta profundidade, falta conhecimento na horizontal, na vertical. O que a gente vê aí é muito conhecimento na horizontal, né? Cheio de pequenos fragmentos. E isso faz com que você acabe se fragmentando para então você caber dentro dessa caixinha. É mais ou menos assim, como se eles pegassem todas as características e olhassem para essas características e transformassem elas dentro de um checklist. Ou seja, para você ser colérica, você precisa dar check nessas características que você vai ser colérica. E aí, para você ser melancólica, você precisa dar check nessas outras características. E isso faz com que você se encaixe dentro dessa caixinha colérica, melancólica, fleumática ou sanguínea e você é aquilo e ponto final. Te limita, te fragmenta para que você se encaixe dentro dessas características superficiais, tá? E pior, né? Porque sempre tem como piorar. Existe uma onda, uma onda, e as pessoas amam surfar ondas, né? Com nomes diferenciados sobre os temperamentos, né? Tem melancólica pedra, sanguíneo arco-íris, sei lá, né? Por aí vai. O fato é que isso não existe. Se a gente for estudar a nomenclatura clássica sobre os temperamentos, que sim, essa foi a que passou pelo véu do tempo, por muitos anos aí, e ainda hoje, inclusive, são usadas para sustentar e criar novas teorias sobre o comportamento. Nós não vamos encontrar nenhum tipo de nomenclatura com nome e sobrenome, né? Porque quando a gente fala numa melancólica pedra, numa melancólica terra, sei lá como é que eles falam, a gente dá nome e sobrenome pro melancólico, né? Então, qual que é o movimento dessa galera? É criar uma coisa nova para dizer que eles encontraram algo novo, descobriram algo novo. E aí, o grande problema disso tudo é que ao invés de ajudar, eles acabam atrapalhando. Acabam criando ainda mais dúvida para você conseguir se identificar qual é o seu verdadeiro temperamento e, por consequência, muitas das ações é a maneira como você age e sente no mundo. Então, ao invés de você ajudar, você acaba atrapalhando. Porque, na verdade, quando eles criam nome e sobrenome para um temperamento, eles estão pegando e estão juntando temperamento com personalidade. Por isso que eles falam, essa nomenclatura, esse sobrenome, né, do seu temperamento, ele vai mudando conforme a fase da sua vida. Obviamente, a tua personalidade vai mudando conforme a sua vida. Então, eles empacotaram com um nome diferente para dizer que eles criaram alguma coisa, mas que no fundo, ao invés de te ajudar para trazer mais clareza para um posicionamento que você precisa tomar na tua vida, ele traz mais dúvidas e te fragmenta ainda mais, porque você fala, não, hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo, mas daqui a pouco eu sou isso, aí eu volto a ser aquilo que eu era, mas como assim? Aí personalidade, temperamento não muda. Não, mas Ana, eu mudei, né?
Não, temperamento não muda. O que muda é a tua personalidade. Você vai lapidando a sua personalidade, você vai ajustando, você vai criando novos comportamentos, tá? A verdade é que eles fazem uma mistura danada e ao invés de te ajudar, vai acabar te fragmentando, te dividindo, te causando mais desconforto. Os temperamentos não foram feitos para te limitar, não foram feitos para te colocar rótulos, não foi feito para te colocar dentro de uma caixinha e para você pensar que você vai ser isso o resto da sua vida. Não é sobre isso. O temperamento, ele existe, ele ultrapassou a linha do tempo e é utilizado até hoje para te trazer uma visão de como você se comporta na vida, para que isso possa fazer com que você evolua com mais tranquilidade. Porque quando eu descubro, quando eu tomo posse do meu temperamento, eu sei então que eu tenho algumas trilhas neurais de comportamento mais marcados no meu cérebro. E, portanto, a minha tendência de passar nessas trilhas neurais de comportamento, elas são maiores do que passar numa trilha de um comportamento de um outro temperamento. Mas isso não significa que eu não possa abrir uma nova trilha neural para ter um comportamento de um outro temperamento, entendeu? E isso chama-se lapidar a minha personalidade. Entenderam que se eu entendo as minhas trilhas neurais do meu comportamento, porque eu sou de um determinado temperamento, eu consigo então hackear, entender os outros temperamentos e os seus comportamentos e abrir novas trilhas neurais de comportamento para que eu possa aproveitar esse bom comportamento desse outro temperamento. Então, os temperamentos existem, são reais, mas eles passaram a ser uma fraude quando as pessoas tentam maquiar e criar novas roupas para dizer que eu inventei, ou eu criei, ou eu descobri uma coisa nova. Nada disso. Temperamento é simples e as pessoas gostam de complicar só para dizer que elas descobriram alguma coisa nova. Tudo o que a gente sabe de temperamentos, tudo o que eu defendo do temperamento, passou pelo véu do tempo. Se eu crio alguma coisa nova hoje em dia, eu preciso de um tempo, eu preciso de uma linha temporal grande que sustenta que essa minha defesa, dessa nova descoberta, ela é validada pelo tempo. Então, se eu já tenho uma coisa validada pelo tempo, por que eu vou criar uma coisa que eu preciso de um tempo para validar? Vamos nos manter naquela máxima de que o simples bem feito gera muito mais resultado do que algo que eu invento hoje, que eu preciso de um tempo para comprovar que aquele novo experimento, aquela nova invenção vai dar bom no futuro. Então, se até hoje os temperamentos, como ele foi explicado, como ele foi escrito, né, postulado lá atrás, ele ainda hoje é usado para praticamente todas as teorias de comportamento que a gente tem da atualidade, por que cargas d'água que eu vou inventar uma coisa nova que não é validada pelo tempo? Isso chama-se fraude. Eu estou fraudando uma coisa que já é válido, já está validado pela linha do tempo. Então, cuidado quando vocês vão acessar coisas muito novas na internet sem que ele esteja validado pela linha do tempo, porque um comportamento só se sustenta pela validação da linha do tempo. Por isso que nós temos trilhas neurais de comportamentos bem marcados, bem definidos para cada temperamento. Isso não significa que eu não posso mudar, mas se eu entendo a minha predisposição de seguir aquela trilha neural de comportamento, eu entendo se eu preciso ou não ajustar. Eu entendo se eu posso ou não, se faz sentido ou não para mim abrir uma nova trilha neural para fazer um comportamento que é de um outro temperamento e assim ir acrescentando na minha personalidade comportamentos e ações que vão fazer com que eu me torne uma pessoa, um ser humano, né, melhor, mais lapidado, que tem um repertório de conhecimento maior, que tem um conhecimento vertical mais profundo, onde eu posso de fato beber da água com abundância, porque ficar consumindo conteúdos de forma vertical, horizontal, né, que é esse que eu vou bebendo aqui, vou bebendo ali, vou bebendo aqui, né, ou seja,
Vídeo de 5 minutos aqui, de 1 minuto e meio, de 3, de um postzinho. Aí você fica bebendo em várias fontes gotinhas de água, ao invés de você se aprofundar e de fato ter uma abundância de água que você possa matar a sua sede de conhecimento, tá bom? Então cuidado com muitos dos conceitos que são belas fraudes que a gente encontra por aqui sobre temperamento. Temperamentos existem, é uma teoria validada, que passou pela linha do tempo, mas para dizer que eu descobri uma coisa nova, tem muita gente embalando esse conceito de temperamentos e ao invés de trazer solução, trazer um raciocínio que eu possa entregar melhor, desenhado para as pessoas entenderem, eu faço mais confusão e gero mais dor, mais desconforto, mais tudo na vida dessa pessoa. Então, cuidado com o que você anda consumindo na internet.